No próximo capítulo da novela Três Graças, Jairo fica em alerta máximo. Ele encara Morena. O semblante muda na hora. Um homem armado rondando o prédio do Paulinho? O silêncio pesa. Aquilo soa como um aviso, perigoso. Sem perder tempo, o delegado começa a agir. Ele monta um cerco, discreto, quase invisível. No fundo, um medo cresce. Outro atentado pode estar prestes a acontecer. Ao mesmo tempo, Rogério observa tudo com frieza. Ele analisa cada detalhe, cada movimento, e chega a uma conclusão direta. Todo mundo envolvido nessa história pode acabar na cadeia. A tensão se espalha. Aliados e rivais agora estão no mesmo nível de risco. Ninguém está seguro. Arminda, como sempre, pensa à frente. A ideia de contratar um mordomo surge, e na mente dela vira uma oportunidade perfeita. Um plano silencioso, perigoso. Esconder Joaquim bem debaixo do nariz de todos. Sem levantar suspeitas, ela articula tudo. Nos bastidores, cada peça se encaixa. E Joaquim aceita. Frio, decidido, disposto a entrar na casa do próprio inimigo. O jogo muda, fica silencioso, tenso, cheio de segundas intenções. Enquanto isso, Viviane toma uma decisão que choca. Ela respira fundo e decide se entregar, sem voltar atrás. Vai direto para a polícia e acaba na cadeia ao lado de Gerluce. Na cabeça dela existe um plano. Por dentro, eu posso derrubar tudo. Mas a prisão das duas cai como uma bomba. Alianças começam a tremer. Desconfianças surgem por todos os lados. Na delegacia, o clima explode. A delegada Marisa encara Jairo sem recuar. Eu quero respostas, agora. O tom é firme, quase uma ameaça. Ela deixa claro, não vai dividir o controle da investigação. E não para por aí. Marisa ainda parte para cima de Juquinha. A pressão aumenta e o conflito dentro da própria polícia sai do controle. E o caos continua. Casper perde a paciência. Sem pensar duas vezes, expulsa Júnior de casa. Acabou. Seco, frio. Qualquer laço entre eles é quebrado ali. Mas é então que tudo explode de vez. Paulinho surge no momento exato. Ele vê Vicente com uma arma apontada para Morena. O tempo parece parar. Mas Paulinho não hesita. Ele avança, rápido, direto. Parte para cima e rende o criminoso. O choque toma conta de todos. E naquele instante, o rumo da história muda completamente. Arminda, tomada por raiva e arrogância, decide ir até a cadeia. Ela quer confronto, quer olhar nos olhos da sua rival. E, no fundo, quer humilhar. Com um sorriso carregado de desprezo, ela chega ao local. Altiva, como se estivesse acima de todos ali. Os olhares se voltam para ela, curiosos, desconfiados. Mas Arminda não se abala. Segue em frente, até que para, diante da cela, e vê Gerluce. Um sorriso frio surge, lento, provocador. Ela se aproxima das grades, saboreando aquele momento. Quem diria? A ironia corta o ar. Você acabou exatamente onde sempre pertenceu. Gerluce está diferente, mais magra, cansada, mas os olhos continuam firmes. Ela não abaixa a cabeça, não se rende, sustenta o olhar, com dignidade. E isso irrita Arminda ainda mais. Sem se conter, a vilã aumenta o tom, quer que todos ouçam. Talvez eu até te faça um favor quando você sair daqui. Um sorriso cruel. Lá em casa sempre tem serviço pesado. Ela se inclina, debochada. Quem sabe você serve para limpar privada. Uma pausa, fria, porque emprego digno você nunca mais vai ter. As palavras ecoam pela cela. O clima pesa.
As detentas trocam olhares, o ar fica tenso, carregado, e tudo indica que a situação está prestes a sair do controle. Gerluce respira fundo. Fecha os olhos por um segundo, tentando se controlar. Mas a voz sai firme. Você acha mesmo que venceu, Arminda? Um silêncio pesado. Isso aqui não define quem eu sou. Arminda ri. Alto. Debochado. Como se estivesse ouvindo uma piada. Define sim. Ela se aproxima, olhar frio. E sabe o que é pior? Uma pausa cruel. Lá fora, ninguém esquece. O sorriso cresce. Você acabou e a sua família também vai pagar por isso. O clima muda na hora. Pesado. Perigoso. Arminda começa a citar nomes, direto nos pontos mais sensíveis. Aquela sua querida Lígia. Ela inclina a cabeça provocando. Tão frágil. Uma pausa. E a Joelle? O olhar escurece. Nem preciso dizer o que pode acontecer com gente indefesa, não é? Ela se aproxima ainda mais das grades, quase sussurrando. E aquela sua netinha. Um sorriso lento, venenoso. Tão pequena. Outra pausa. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O sangue de Gerluce ferve. Na mesma hora, o olhar muda. Toda a contenção desaparece. As mãos se fecham com força. Ela dá um passo à frente. Não se atreva a falar da minha família. A voz treme. Mas não é fraqueza. É raiva. Arminda não recua. Pelo contrário, se aproxima ainda mais. Provoca. Ou o quê? Um sorriso desafiador. Você não pode fazer nada daqui de dentro. E então, tudo acontece em segundos. Rápido. Impulsivo. Gerluce avança. A mão atravessa as grades e agarra o cabelo de Arminda com força. Um puxão violento. Um grito corta o ar. Me solta! Arminda tenta se soltar, desesperada. Mas Gerluce não alivia. O rosto tomado pela fúria. Ela puxa com ainda mais força e pressiona a cabeça da vilã contra o ferro. Você não encosta na minha família. O barulho ecoa pela ala. Chama a atenção de todos. Viviane e Consuelo já estavam observando. Trocam um olhar e se aproximam. Sem hesitar. Eu te ajudo. Viviane avança, determinada. Consuelo vem logo atrás. Arranca tudo. A voz sai carregada de raiva. Vamos deixar essa desgraçada careca. E ela já puxa outra mecha. Com força. Sem dó. Arminda fica encurralada. Sem reação. As três, juntas. Cada uma segurando uma parte. Puxando. Arrancando. Tufos começam a se soltar. O desespero toma conta. Socorro! A voz sai em pânico. Tirem elas de mim. O cabelo, antes impecável, começa a se desfazer. Fios caem no chão. Presos entre os dedos de Gerluce, Viviane e Consuelo. E nenhuma delas para. O caos se instala. Outras detentas se aproximam. Algumas incentivam. Outras assistem, chocadas. O barulho se espalha pelos corredores. Gerluce continua, dominada pela fúria. Ignora os gritos. Isso é só o começo. Aperta ainda mais. Sem piedade. Viviane e Consuelo acompanham. A intensidade só aumenta. Aquilo deixa de ser só defesa. Vira vingança. Uma resposta para quem passou de todos os limites. Arminda tenta se soltar, mas não consegue. A força das três é maior. Os gritos ficam mais agudos, misturados ao som dos fios sendo arrancados. Parem, vocês vão se arrepender. Ela tenta ameaçar, mas já perdeu o controle. E a autoridade. Ninguém recua. Do lado de fora,
Passos apressados ecoam pelo corredor. Alguém está chegando. A tensão aumenta ainda mais. O ar fica pesado, quase sufocante. Mas dentro da cela, ninguém recua. O confronto chega no limite. Fica claro, essa rivalidade está longe de acabar. É então que tudo muda. Paulinho surge, rápido, acompanhado por policiais. Chega! O grito ecoa pela ala. Os agentes avançam, tentam conter a confusão. Mas não é fácil. As três ainda resistem, movidas pela adrenalina, pela raiva. Mesmo com tufos de cabelo nas mãos, elas demoram alguns segundos para soltar. Arminda é puxada para trás. Finalmente, afastada das grades. Completamente descontrolada. O estado dela choca. Os cabelos, destruídos, falhas visíveis. O rosto, tomado por humilhação. E ódio. Muito ódio. Enquanto é levada, ela lança um último olhar para Gerluce. Frio, pesado, carregado de promessa, vingança. Dentro da cela, o silêncio começa a tomar conta. Lento, quebrado apenas pela respiração ofegante das três. Gerluce aperta os punhos, ainda tremendo, tentando se controlar, tentando voltar ao normal. Do lado de fora, Arminda tenta recuperar o pouco de dignidade que restou. Mesmo sendo segurada pelos policiais, ela se solta por um instante, leva a mão ao cabelo, tenta ajeitar, disfarçar, mas as mãos tremem. É inútil. Os fios arrancados denunciam tudo. A humilhação está exposta. Isso não vai ficar assim. A voz sai embargada, mistura de raiva e vergonha. Paulinho observa, em silêncio, por alguns segundos, mas agora não é só preocupação no olhar, é decepção. Clara, direta. Ele encara Arminda. Você passou de todos os limites. Firme, sem hesitar. Eu tentei te avisar. Arminda reage na hora, incrédula. Eu fui atacada. A voz sobe, indignada. Você viu o que fizeram comigo? Paulinho não recua. Vi. Seco. Mas também sei muito bem por quê. A resposta atinge em cheio, mais forte que qualquer agressão. Pela primeira vez, Arminda sente. Perdeu o controle. E mais que isso, perdeu a narrativa, a versão que sempre usou a seu favor. Sem conseguir sustentar o olhar, ela desvia, em silêncio. É levada pelos policiais. Os passos ecoam pelo corredor. Chamam a atenção. Funcionários, visitantes, todos olham, curiosos. A imagem de poder começa a ruir, ali, diante de todos. Dentro da cela, a tensão continua, mas muda de forma. Gerluce, Viviane e Consuelo são afastadas, advertidas pelos agentes, mas nenhuma demonstra arrependimento. Um silêncio cúmplice se forma entre elas, pesado, cheio de significado. Ela pediu por isso, Viviane murmura, ainda ofegante. Consuelo cruza os braços, fria. Tem gente que só aprende assim. Gerluce não responde, ainda tomada pela emoção. Ela se afasta devagar, vai até um canto e se senta. As mãos tremem, a respiração pesa. As imagens voltam, as ameaças, os nomes, o medo virando fúria. Ela fecha os olhos por um instante e sussurra, quase sem voz. Eu não podia deixar. Uma pausa, dolorosa. Ela falou da minha família. Viviane se aproxima devagar. Coloca a mão no ombro de Gerluce. Um gesto firme, quase protetor. E você fez certo. A voz sai baixa, mas cheia de convicção. Aqui dentro, ninguém mexe com quem a gente protege. As palavras ficam no ar, fortes, e algo muda ali. O que antes era só convivência, agora vira aliança, lealdade, de verdade. Do lado de fora, Arminda é levada até o carro, ainda abalada, respiração irregular, o corpo tenso. Ela para por um instante, olha para o vidro escuro
e vê o próprio reflexo. Leva a mão ao cabelo, com cuidado, sentindo os fios, as falhas. Os olhos se enchem de lágrimas, mas não dura. A expressão muda, rápido. A dor dá lugar a algo mais frio, mais calculado. Elas vão pagar por isso. A voz é baixa, mas carregada. Cada palavra com intenção. Enquanto isso, Joaquim aprofunda sua atuação, dentro da casa de Ferretti. Como mordomo, ele circula livremente, ganha confiança, observa tudo, cada detalhe, cada movimento. Silencioso, discreto, mas sempre atento. Agora, ele não é só um infiltrado, vira peça-chave. A convivência diária abre portas. Conversas que antes eram inacessíveis, agora chegam até ele, sem esforço. E o clima da casa não é normal, é pesado, inquieto. Reuniões fechadas, olhares desconfiados, decisões tomadas em voz baixa, sempre no limite. Um nome começa a aparecer, com frequência. Lígia, sempre ligado a uma coisa, o dinheiro da escultura, desaparecido. Em um desses momentos, Joaquim escuta, sem ser visto, uma conversa decisiva. Ferretti e Macedo. O tom é sério, direto, sem rodeios. Eles querem o dinheiro, e rápido. Mas não é só isso. Existe algo mais perigoso. Eles estão dispostos a ir além, muito além. A suspeita recai sobre Lígia, forte, direta. E o plano não envolve só pressão ou investigação. Há sinais claros. Eles podem agir diretamente contra ela. Naquele instante, Joaquim entende. A situação mudou. Não é mais suspeita, é risco real, imediato. E isso muda tudo, dentro dele. Ele continua discreto, controlado, mas agora está pronto para agir. Começa a observar mais horários, padrões, movimentos, antecipar. Esse vira o objetivo. Especialmente Macedo, que intensifica tudo. As buscas ficam mais agressivas, mais frequentes, mais perigosas. A casa vira um centro de operações, decisões rápidas, sem espaço para erro. E Macedo assume a frente. Ele começa a investigar conexões, principalmente com a família de Gerluce. Acredita que ali está a resposta. As ações ficam invasivas, visitas inesperadas, inspeções detalhadas. A tensão sobe, para todos. Entre os alvos, 2 lugares se destacam: a casa de Lígia e o consultório de José Maria. Agora, ambos estão sob suspeito. Possíveis esconderijos, possíveis respostas. E isso muda tudo. Coloca todos sob vigilância constante. A cada nova tentativa de encontrar o dinheiro, a tensão só aumenta. O clima fica mais pesado e uma sensação começa a crescer. Um confronto direto está cada vez mais perto. Joaquim percebe isso, com clareza. O tempo está acabando. Ele respira fundo, analisa tudo, cada detalhe, cada movimento dentro da casa, e entende uma coisa: se demorar, as consequências podem ser irreversíveis, principalmente para Lígia, agora o principal alvo. Mesmo sabendo do risco, Joaquim toma uma decisão. Ele não pode mais ficar parado. Não é impulso, é cálculo, frio, pensado. Ele avalia os riscos, pensa nas reações de Ferretti, de Macedo, e ainda assim decide seguir. A prioridade muda. Agora é uma só: impedir que o plano aconteça, mesmo que isso custe caro. E então surge uma oportunidade. Joaquim descobre algo preocupante. As investigações avançaram mais do que ele imaginava. Os lugares ligados a Lígia e à família de Gerluce já estão sob suspeita direta. Isso muda tudo. Uma ação pode acontecer a qualquer momento. Esse é o ponto de virada. Joaquim deixa de ser só observador e passa a agir, com cuidado, sem levantar suspeitas. Ele entra em contato. Lígia e Albérico. A mensagem é clara, urgente, direta. Vocês estão em risco.
Ele revela o que sabe, expõe o plano, sem rodeios, e deixa claro, não é mais suspeita, é ameaça real. A reação é imediata. Preocupação, tensão, pressa. Eles entendem, precisam agir, agora. O alerta de Joaquim desencadeia tudo. Decisões rápidas, movimentos estratégicos. O objetivo é um só: proteger os esconderijos e evitar o pior. Mas não é simples. A pressão de Macedo só aumenta, as buscas ficam mais intensas, mais invasivas. Cada passo vira risco. Enquanto isso, Ferrete não recua. Frio, seguro, convicto. Ele confia no plano, confia na estratégia e mostra, está disposto a ir até o fim. Esse contraste pesa. De um lado, Joaquim tentando impedir, ganhar tempo, evitar o ataque. Do outro, Ferrete avançando, sem hesitar. O conflito cresce, fica mais perigoso, e Joaquim agora caminha em uma linha fina. Precisa manter a aparência, continuar sendo o mordomo perfeito, mas por dentro está lutando contra tudo aquilo. Ele observa, calcula, adapta, tenta atrasar, desviar, ganhar segundos, porque qualquer erro pode acabar com tudo. Cada gesto importa, cada palavra pode ser decisiva, e o ambiente muda, fica instável, tenso, imprevisível. As buscas continuam, os indícios aumentam, e o confronto deixa de ser possibilidade, passa a ser questão de tempo. Joaquim sente isso, com força. Agora, tudo depende das escolhas dele. Coragem não basta, ele precisa ser preciso, estratégico, frio. Sem revelar suas intenções, ele continua observando, de perto, cada decisão de Ferrete, cada movimento de Macedo, esperando o momento certo, o instante exato em que o plano vai começar. E, ao mesmo tempo, ele tenta ir além, antecipar, prever, criar saídas, qualquer alternativa que possa proteger quem está na mira, porque agora não existe mais espaço para erro. A tensão cresce, constante, sem trégua. Quanto mais perto da verdade, mais perto também da execução do plano. E no meio disso tudo, Joaquim se torna imprevisível. Por fora, parte do núcleo de Ferrete, discreto, confiável. Por dentro, um obstáculo, determinado a impedir o pior. Mas o tempo joga contra ele. Com o avanço das investigações, a margem para agir escondido diminui. Rápido. Macedo aperta o cerco, sem pausa, sem paciência, e deixa claro, está cada vez mais disposto a arriscar. Joaquim percebe. Qualquer intervenção agora vai ser mais direta, mais perigosa. Mesmo assim, ele mantém o controle. Observa, analisa, espera. Busca o momento certo, o ponto exato para agir. Enquanto isso, Lígia e Albérico também se movem. Mudam rotinas, aumentam a cautela, evitam qualquer erro. Mas a pressão cresce. E junto com ela, a desconfiança. Confiar em alguém se torna difícil. Cada decisão pesa, muito. Dentro da casa, Joaquim nota a mudança. Macedo está diferente, mais tenso, mais impaciente. Ele quer resultado, agora. E isso acelera tudo. Ferrete continua frio, calculista, mas deixa escapar. A fase de observação acabou. O próximo passo vai ser decisivo. Joaquim entende. Não dá mais para só atrasar. Agora, ele precisa desestabilizar o plano. E começa a agir. Nos bastidores, pequenos movimentos, quase invisíveis. Ele altera informações, desvia suspeitas, cria dúvidas, e isso começa a surtir efeito. Macedo encontra inconsistências, pistas que não batem. A estratégia começa a falhar, ainda que pouco, mas falha. E então, a tensão sobe mais um nível. Surge uma informação, perigosa. Um dos locais investigados pode ser o esconderijo.
o mais provável. A notícia corre, rápido. Dentro da casa, a movimentação muda, fica intensa. Tudo indica, uma ação está próxima, muito próxima. Joaquim percebe e age, sem perder tempo. Ele consegue avisar Lígia de novo. Dessa vez, com mais urgência, mais direto. Não fique em lugares suspeitos. O alerta chega no limite, quando não dá mais para esperar. Agora, tudo precisa ser rápido, preciso. E é nesse cenário que algo inesperado acontece. Bagdá muda, de forma surpreendente. No meio do caos da chacrinha, ele assume um novo papel, arriscado, perigoso. Vira peça-chave em um jogo cheio de traições, chantagens e poder. Ninguém entende completamente suas intenções, mas uma coisa é clara: ele quer agir. Talvez para corrigir o passado, talvez por interesse próprio, mas ele decide. Vai recuperar o dinheiro, os milhões roubados por Lucélia, e devolvê-los ao compartimento secreto da estátua das Três Graças. Nos próximos acontecimentos, tudo se conecta. Depois da prisão de Gerluce, a responsabilidade muda de mãos. O baú cheio de dólares agora fica com Lígia, e a pressão sobre ela só aumenta. Cercada, sem saída fácil, ela precisa decidir, rápido, e faz uma escolha, arriscada. O esconderijo será o consultório do Dr. José Maria, no posto de saúde da chacrinha. Um lugar improvável, mas agora no centro de tudo. Um lugar improvável, mas estratégico. Seguro, pelo menos à primeira vista. A escolha de Lígia não é por acaso. Ela ainda está abalada, marcada pela pressão. Ferretti foi direto, frio, repetiu o mesmo jogo psicológico que já tinha usado contra Gerluce, mas com Lígia ele vai além. Em uma cena tensa, ele mostra uma foto, a filha de Joelle e Raul. O olhar dele é calculado, perigoso. A ameaça é clara, sem rodeios. Ou você me diz onde está o baú, uma pausa, pesada, ou a verdade sobre essa menina vem à tona. O recado é direto e cruel. Mesmo assim, Lígia não cede. Abalada, sim, visivelmente, mas firme. Ela recusa, sem voltar atrás. E essa decisão muda tudo. Os acontecimentos saem do controle. Enquanto isso, Macedo entra em cena. Ele encontra o esconderijo, o consultório, o baú. Está tudo ali, mas ele hesita. Age sozinho ou divide a informação? A dúvida pesa. No fim, ele escolhe procurar Ferretti, e esse erro custa caro. Ferretti não perde tempo. Ao lado de Arminda, ele parte imediatamente. Destino, o posto de saúde. A expectativa cresce a cada segundo. Mas ao chegar, tudo muda. O consultório está vazio. O baú sumiu. Sem pista, sem sinal. A frustração explode. Perigosa. O que Ferretti ainda não sabe é que alguém se antecipou. Lucélia. Agora consolidada como líder do tráfico na chacrinha, ela prova mais uma vez. Está sempre à frente. Em silêncio, com precisão, ela encontra o esconderijo e leva o baú, sem deixar rastros. Os milhões agora estão no QG do tráfico, o mesmo lugar que um dia foi de Bagdá. Mas nem tudo passa despercebido. Alemão observa, atento, desconfiado, e descobre tudo. Entende o risco e vê uma oportunidade. Sem hesitar, ele procura Bagdá. A revelação cai como uma bomba, e Bagdá decide. Sem avisar ninguém, ele age, sozinho. Vai até o antigo QG. Ele conhece o lugar, cada detalhe, cada entrada, e consegue entrar, sem ser visto. O clima é tenso. A cada passo, o risco aumenta, mas ele consegue. Encontra o baú, recupera o dinheiro, e então vem o inesperado. Bagdá não foge, não negocia. Ele faz outra escolha, calculada, silenciosa.
ele devolve tudo para o compartimento secreto da estátua das Três Graças, o mesmo esconderijo de antes, e isso levanta dúvidas: redenção, estratégia ou algo maior? Enquanto isso, a estátua continua com Casper. O galerista acredita que tem o controle, mas está enganado. Uma nova reviravolta surge, uma ordem judicial. Casper é obrigado a devolver a obra para Rogério, o verdadeiro dono, legalmente. A notícia pesa, muda o jogo. Sem saber de nada, Rogério se aproxima, cada vez mais perto de recuperar a estátua, e sem imaginar, também o dinheiro. Sua volta muda tudo. A figura misteriosa, marcada como morto-vivo, volta ao centro, com força. E o jogo recomeça, mais perigoso, mais imprevisível. Ferretti não desiste. Pelo contrário, a pressão aumenta sobre todos. Lígia continua vulnerável, no meio desse tabuleiro. E Lucélia começa a desconfiar. Sente que foi traída, mas ainda não sabe por quem. E isso só torna tudo mais perigoso. Bagdá passa a agir nas sombras. Silencioso, imprevisível. Suas verdadeiras intenções continuam ocultas. O gesto que parece heróico pode ser só o começo de algo muito maior. Segredos começam a surgir, alianças a ruir. E com o dinheiro escondido novamente, tudo volta ao mesmo ponto. A estátua das Três Graças, mais uma vez, no centro de tudo. Uma disputa silenciosa, perigosa, pronta para explodir. À medida que a estátua se aproxima de mudar de mãos, a tensão cresce, em todos os lados. Ninguém sabe, mas ela carrega uma fortuna. E isso muda tudo. Não é só arte, é poder. Rogério se aproxima, cada vez mais perto de recuperar a peça. Mas algo incomoda. Pequenos sinais, detalhes estranhos, o comportamento de Casper, evasivo, a pressa incomum para cumprir a ordem judicial e movimentos estranhos ao redor da galeria. Rogério observa, em silêncio. Ele não tem provas, ainda não, mas sente. A estátua está no centro de algo maior, muito maior. Enquanto isso, Ferretti perde o controle. A frustração vira fúria. A fúria vira obsessão. O dinheiro sumiu, e ele sente que está sendo enganado por todos. Isso o torna mais perigoso. Ele não vai parar. Intensifica as ameaças, amplia a vigilância. Seus homens circulam pela chacrinha, com frequência. Interrogam, pressionam, e a violência deixa de ser escondida. Agora é explícita. Lígia sente o cerco. Mesmo sem o baú, ela continua sendo alvo. O medo cresce, principalmente pela filha de Joelle e Raul. Cada segundo pesa. Ela se move com cautela, mais do que nunca, e começa a perceber uma verdade dura. Nunca teve controle. Sempre foi peça de um jogo maior. Do outro lado, Lucélia descobre. O esconderijo está vazio. A reação é imediata. Desconfiança, raiva, vingança. Como líder, ela não pode aceitar isso. É uma afronta, direta. E ela reage. Inicia uma investigação interna. Pressiona seus próprios aliados. Todos viram suspeitos. Alemão sente o peso. Ele sabe demais. Tenta disfarçar, ficar na dele, mas a inquietação entrega. E o cerco se fecha, também para ele. Qualquer erro pode custar caro. Bagdá permanece fora do radar. Depois de devolver o dinheiro, ele some, evita qualquer movimento, qualquer rastro. Mas nada foi por acaso. Existe um plano, e aos poucos isso começa a aparecer. Com a ordem judicial em mãos, Rogério se prepara. Vai recuperar a estátua. O momento é decisivo. Todos olham. O que parecia só burocracia, agora é tensão pura. Nos bastidores, tudo se move, ao mesmo tempo. Ferretti conecta pistas, se aproxima da verdade. Lucélia intensifica a caçada. Lígia tenta sobreviver. E Bagdá observa, em silêncio, esperando. Até que acontece.
A estátua muda de mãos. Rogério a recebe, e o impacto é imediato. Mesmo sem barulho, ele sente um déjà vu. Algo não está certo, e sabe, não pode confiar em ninguém. Nenhum passo em falso. Mas o perigo não para. A localização da estátua começa a vazar. Olhares se voltam na mesma direção, e o confronto se aproxima. De novo. A disputa pelo dinheiro entra em outra fase, mais silenciosa, mais estratégica e muito mais perigosa. Todos mudam, mais cautelosos, mais intensos, porque sabem, o ponto de ruptura está perto.